Can you guys hear me? Yes. Okay, I can't hear anything. Okay, so let's get started. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença, espero que todos estejam seguros em suas casas. Meu nome é Carlos, eu sou da LCR e vou passar um tempinho com vocês falando sobre o Visto Gold, ou a obtenção de residência portuguesa através de um investimento imobiliário. A LCR é uma empresa baseada, enfim, nos Estados Unidos, temos alguns escritórios globais, somos fluentes em português e inglês, e estamos aqui para poder auxiliar com as pessoas interessadas no visto Gold, ou Golden Visa português. Somos especialistas em dar consultoria sobre programas de residência por investimento, a gente examina todas as oportunidades de forma minuciosa, determinando uma viabilidade do programa, né, e um tempo para aplicação para uma residência. Levamos em conta muitos fatores, temos umas ferramentas que ajudam a precisar o estilo de vida desejado, educação dos filhos e planos de longo prazo, que são levados todos em consideração para uma decisão tão importante como essa. A gente auxilia nossos clientes a escolher projetos que são sólidos, como esse que vamos apresentar hoje, bem estruturados e conservadores, sempre tentando preservar o investimento do aplicante. E a gente gerencia também o processo de aplicação, indicando advogados ou prestadores de serviço que confiamos, né? E também a gente trabalha em conjunto com eles para poder gerenciar esse processo, porque às vezes fica muito difícil fazer isso à distância. Bom, o programa de residência permanente português é uma maneira simples. Quando eu digo simples, que de certa forma é mais simples que outros programas, enfim, parecidos, enfim, na Europa. A pessoa que for aprovada tem o direito de viajar e trabalhar pela União Europeia, né, que compreende 26 países do espaço Schengen. A forma mais popular de se fazer isso é um investimento mínimo de 500 mil euros por família. Aliás, é perto de 96%, eu acredito, o número de pessoas que opta por essa opção, né, que é a compra de um imóvel, porque tem alguns benefícios. É um processo claro e bem articulado e que leva 5 anos, né? Então, a pessoa adquire um imóvel e fica com esse imóvel por pelo menos 5 anos, né? Podendo usufruir também, alugar. Mas o mais importante e interessante para as pessoas é que uma mudança total para Portugal não é necessária, porque a pessoa pode permanecer lá 7 dias, então apenas 7 dias, no primeiro ano e 14, enfim, nos outros anos, enfim, subsequentes. Enquanto outros programas, para você manter a residência, né, você teria que, talvez, estar passando mais de 6 meses em outros programas parecidos. E a pessoa, obviamente, pode ter acesso a escolas e serviços públicos e outros benefícios que são oferecidos a cidadãos, enfim, portugueses ou da União Europeia. A aplicação leva em torno de 5 a 6 meses. Eu escutei recentemente que tem levado um pouco mais, enfim, devido ao volume. E também pode-se levar dependentes. E quando eu falo, enfim, dependentes, em Portugal é bem flexível, enfim, na questão de dependentes comparado com outros países. Então, uma idade de 21 anos, por exemplo, não é impeditivo. Então, o dependente pode até ter mais em algumas circunstâncias e, é claro, essas circunstâncias podem ser analisadas com algum advogado. Por que Portugal? Bom, Portugal é uma das nações mais globalizadas e pacíficas, enfim, do mundo, inclusive está ranqueado como o 4º lugar, enfim, mais seguro no Global Peace Index, que tem impressionado, enfim, muitas pessoas.
A temperatura é agradável, se tem sol, enfim, a maior parte do ano, enfim, comparado com outros países vizinhos. Tem uma farta história, né? Que, enfim, então, para aqueles que gostam de história e cultura, então o Brasil, então, obviamente, tem uma, enfim, ligação muito forte, vamos dizer, e raízes que vêm assim da cultura portuguesa. A grande maioria da população fala inglês, né? Inclusive, eu acho que é ou o primeiro ou o segundo país, enfim, do mundo onde mais se fala inglês quando a língua primária, enfim, do país não é o idioma inglês. Em termos de custo, então, é um dos países mais acessíveis, vamos dizer, em termos de custo, e isso até para brasileiros, porque hoje, se a gente compara então o preço de câmbio assim para o dólar e para outros, né? Então alguns países ficaram caros, mas assim Portugal é relativamente ainda acessível para a população, enfim, do Brasil, né? E também é um país, vamos dizer, extremamente então receptivo e sabe e então hospitaleiro. Por que Portugal criou o Golden Visa? Bom, vários países criam esses programas, enfim, por investimento, obviamente, porque trazem recursos para os seus, então, para as suas economias, né? Então, é um visto de investidor que permite, então, ao país obter capital, vamos dizer, estrangeiro, e esse capital, então, obviamente, gera empregos e gera outros, enfim, benefícios, assim, para a economia local. Nessa opção de aquisição, enfim, de propriedade, então, obviamente, gera, enfim, riqueza, enfim, para o país, porque há, então, construção, assim, por consequência disso, e também a geração de postos de trabalho, enfim, de construção e outros postos de trabalho que são ligados aos empreendimentos, vamos dizer, imobiliários de forma geral, né? Como eu disse antes, essa opção de então, aquisição, vamos dizer, em Lisboa, enfim, do imóvel que então está sendo construído, que a gente vai então apresentar novo, é uma opção, enfim, de 500 mil euros, né? Há outras então, opções, mas a gente acredita hoje que essa é uma opção, enfim, bastante, enfim, segura, por dois motivos. Um, porque o acesso à capital, vamos dizer, em Portugal é muito barato, né? Vamos dizer, em termos de taxa de juros, e também porque, enfim, devido então, à pandemia recente, tem se discutido muito, vamos dizer, em vários países, que o mercado residencial pode ser, vamos dizer, o mais seguro, né? E se fosse comparar com o mercado imobiliário, enfim, comercial. Então, acho que está havendo muitas mudanças, enfim, no mundo. Então, as pessoas não sabem direito como as pessoas vão trabalhar, se vão trabalhar enfim, das suas residências, se vão trabalhar, enfim, sabe, dos escritórios, como é que vai estar viagem a médio e longo prazo. Então, Portugal, então recentemente, tem mostrado números interessantes ainda no ramo de empreendimentos assim residenciais. E o investimento mais popular é esse, que é o de 500 mil euros. Bom, o processo é simples, vamos dizer, e direto. Eu não vou me alongar aqui, mas basicamente a LCR pode auxiliar com a apresentação, enfim, de profissionais que vão viabilizar a aplicação para o Visto Gold. A gente ajuda também a avaliar então, os investimentos, enfim, com a nossa experiência de due diligence. A gente tem algumas ferramentas, enfim, proprietárias nossas que conseguem, enfim, precisar a melhor época, enfim, para se então aplicar, e também a escolha de projetos, enfim, conservadores. A gente ajuda a revisar também então o trabalho feito. Claro que o trabalho feito ele é capitaneado pelo advogado de imigração, mas a gente serve como um recurso a mais, com o objetivo de poder então acelerar então o trabalho e também então, otimizar então a petição que vai ser feita junto ao governo português. A LCR também atualiza sobre então renovações e também fica enfim disponível enfim para consultas enfim, durante todo o processo até o 5º ano. Bom,
Eu vou apresentar a Sara, que está conosco, enfim, de Portugal. Ela é responsável por vendas, enfim, na New World, que vai ser o projeto que o time dela vai apresentar. Mas eu queria só, enfim, começar conversando com vocês e também convidando então a Sara para falar um pouco sobre então, esse slide, que é basicamente tem a ver com as tendências imobiliárias em Portugal. A gente recebe muitas perguntas enfim, sobre isso, que eu acredito que muitos de vocês estão se fazendo então a pergunta se é seguro ou não comprar um imóvel em Portugal, né? E como é que está o mercado imobiliário lá. Bom, historicamente, Portugal não é propenso a especulações imobiliárias, é bem acessível para os padrões europeus, há uma demanda, obviamente, principalmente de enfim, construções novas, né? Enfim, como esse projeto. E, Sara, eu acredito que assim também tem taxa de juros, enfim, baixas, né? Então, isso é uma grande vantagem enfim, de comprar um imóvel em Portugal, né? Sim, antes de mais, bom dia àqueles que nos seguem, bom dia a partir de Lisboa para o Brasil. Sim, há realmente uma taxa de juros muito atrativa para aqueles que nos procuram e tendem um crédito para, através deste, conseguir comprar um imóvel em Portugal, e nesse sentido é bastante atraente. Uma das coisas que se tem falado muito recentemente, isto relacionado obviamente com a pandemia ou Covid-19, trouxe-nos novamente para as bocas do mundo, no bom sentido, porque Portugal foi nomeado pela revista Forbes como destino número 1 para viver e para a aposentadoria como destino de eleição, e isto revela não só a política que tem sido desenvolvida cá em Portugal de forma a atrair investimento, mesmo antes de toda esta história da pandemia que afetou o mundo inteiro. Houve um trabalho imenso, não só das autoridades competentes, nomeadamente o turismo de Portugal, mas também do governo português, numa perspectiva de melhorar toda a cidade, por exemplo em Lisboa, no que respeita a Lisboa. Lisboa é considerada uma das 4 cidades que devem apresentar maior crescimento no mercado de alto padrão em 2020, e isso também é um fator que na ótica do investidor tem bastante peso, não é? Estamos a falar de muito projeto que está a acontecer, muita construção que está a acontecer, e ainda assim temos um crescimento, o que é extraordinário, isto com base naquilo que a Knight Frank fez num reporte agora neste último trimestre. E depois temos Lisboa como um dos melhores mercados da Europa também em 2020. Estamos sempre a falar numa perspectiva comercial forte. Havia um problema de falta de imóveis para aluguel, e isso potenciou também a construção nova em Lisboa. Para aqueles que não conhecem Lisboa, Lisboa é uma cidade que nos últimos anos modificou positivamente, porque há imensa procura. Estamos a falar de procura por mercado estrangeiro, estamos a falar de muitos europeus que vêm precisamente para Lisboa por diversas razões, por insegurança, por aposentadoria, por exemplo, por causa das boas condições que nós temos e por também sermos acessíveis a condições de impostos diferentes para pessoas a partir de uma determinada idade. Portanto, estão reunidos um conjunto de fatores que realmente trazem para Lisboa e para o país no geral a captação de investimento bastante positivo. Eu vou apresentar o Abel. O Abel vai falar um bocadinho. O Abel é o engenheiro responsável pelo nosso projeto, pelo LX Living, e vai falar um bocadinho também daquilo que é o projeto em si.
Olá a todos, o meu nome é Abel Leitão, sou engenheiro com formação em gestão. Eu atuo como diretor de projeto neste empreendimento imobiliário da GMG Real Estate. E vou-vos falar do nosso empreendimento, o LX Living, em Lisboa. Portanto, e por que não ter uma vida luxuosa em Lisboa? Este é o nosso lema. A GMG Real Estate é uma incorporadora da área do imobiliário com sede em Suíça, faz parte do grupo da Geneva Management Group, uma empresa que fornece soluções na área financeira, incluindo gestão de fortunas, gestão de ativos e imobiliário. Próximo. LX Living is a brand new mixed-use development in Amoreiras, a sought-after residential neighbourhood in central Lisbon. This prime location is just a short stroll from the prestigious Avenida da Liberdade in the heart of the city's gracious, spacious CBD. The striking contemporary building designed by one of Europe's leading architects features dramatic cantilever balconies and consists of 151 luxury apartments, ground floor retail, a landscaped internal plaza, 2 swimming pools, a gym, a day spa, and 2 restaurants. The building has been masterfully designed to integrate into the existing urban fabric, providing pedestrian access through several entrances into a publicly accessible landscape plaza, which will provide access to the ground floor shops and restaurants. The 151 apartments of LX Living are arranged in 2 separate buildings linked by a landscaped internal plaza and are serviced by 5 separate lift shafts. The mix of apartment types has been carefully compiled to meet the needs of the market. All apartments will feature spacious contemporary living areas, open-plan kitchens and luxury finishes. All residents, owners and tenants alike will have full use of a suite of amenities and services usually found in luxury hotels. Ample underground parking, 2 restaurants and a bar, a rooftop garden and deck, various lounges, pause areas and meeting spaces, and high-speed connectivity throughout the building. This project is being co-developed by GMG Real Estate and New World, the international real estate development company owned by John Robbie. A sales suite is directed on its site, and demolition works began in October 2019, with fully expected to be sold out in advance of completion. Portanto, nós estamos a preparar também o vídeo em português, poderão obter mais informação também no nosso site. Este projeto é uma parceria, uma joint venture entre a GMG Real Estate, a New World, que é uma incorporadora que está sediada na Europa e que faz parte do grupo de John Raby, da África do Sul. Já podemos selecionar a construtora, que será a Alves Ribeiro, uma empresa com mais de 80 anos de história. Próximo. Portanto, o projeto localiza-se nas Amoreiras, está no limite do Central Business District, não muito distante do centro histórico também, mas ao mesmo tempo muito próximo da saída da cidade. Está, por exemplo, a apenas 20 minutos de Cascais. Próximo. O mais valorizado no imobiliário, classicamente, é a localização, localização, localização. Este empreendimento tem tudo isso. Portanto, alguns dos atributos da localização são as várias ligações a transportes públicos. Vamos ter uma nova estação do metrô, tem vários hotéis 5 estrelas nas imediações, vários escritórios de consultoras internacionais e empresas do setor financeiro, o Centro Comercial Amoreiras, o icónico espaço nas imediações, e também a Escola Internacional Francesa. Mas tem muito mais, portanto é um ótimo local para viver, e certamente um investimento com valorização e rendibilidade garantida. Iremos mais à frente mostrar um vídeo no local que tem mais alguns detalhes de envolvente do empreendimento. É importante falar do metrô, portanto, o prolongamento da linha vermelha desde a estação de São Sebastião, onde se encontra o Centro Comercial Corte Inglês, passará pelas Amoreiras. É uma realidade já anunciada pelo Governo. Prevê-se o início no próximo ano e a conclusão até 2024.
A Estação das Amoreiras ficará mesmo ao lado do nosso empreendimento. Poderemos ver isso no vídeo que vamos mostrar de seguida. Portanto, isto será sem dúvida uma mais-valia, quer para residentes, quer para investidores. Volto a passar à Sara. Obrigada. Próximo. Portanto, um bocadinho à semelhança do que já foi dito, o LX Living tem uma localização fantástica, muito próximo do Centro Comercial Amoreiras. Nós temos neste projeto cerca de 150 apartamentos que estão distribuídos em 2 edifícios. Um edifício que tem 7 andares acima do solo e outro um pouco menor que tem 3. Estão previstos está previsto para este projeto 1.340 metros quadrados de área comercial, sendo que na zona interna do edifício está também prevista uma zona verde, onde estará uma área ajardinada. Cada apartamento inclui uma vaga de garagem, sendo que na esmagadora maioria dos apartamentos também está previsto um depósito extra. Temos a academia e o spa no edifício A e uma piscina na zona exterior, na cobertura do 7º piso, junto do jardim, com um deck, e uma piscina no edifício A, junto à zona de spa e da academia. Falar no investimento e da forma como este é atraente numa perspectiva de investimento, não é? Nós oferecemos rentabilidade de 4% em apartamentos com valor abaixo de 650 mil euros num contrato para 2 anos. Depois temos, já falámos nisto anteriormente, a facilidade do acesso ao financiamento a uma taxa de juro que compreende inferior a 1. Há também a perspectiva para aqueles que necessitam de empréstimos, e obviamente isto depende sempre da condição de caso para caso, não é taxativo, mas significa que, dependendo da idade e do imposto de renda, poderá conseguir um empréstimo até 75% do valor. Os rendimentos alavancados, dependendo desse crédito, podem ultrapassar os 8% brutos, não é? Sem impostos. No que respeita à opção do Golden Visa, há essa opção para todos os investimentos a partir de 500 mil euros, não é? Há aqueles que querem investir com esse objetivo, a partir do momento em que compram um apartamento de 500 mil euros, conseguem acesso à obtenção do Golden Visa. E pronto, e aqui remato também com a ideia de que poderão ter acesso a todas estas questões através de uma única empresa que dará assessoria a nível legal e financeiro. Vendo o investimento, um investimento e versus os 4 benefícios, não é? Primeiro, vamos falar dos benefícios financeiros que neste tipo de mercado, e falamos de propriedades imobiliárias, mais uma vez, de alto padrão, que oferecem a possibilidade de alto rendimento. Isto também porque, como disse anteriormente, houve alguma escassez no passado de apartamentos para aluguer, o que significa que agora este tipo de imóveis consigam um rendimento bastante atrativo. O número 2 dos benefícios será o grande potencial de lucro na revenda ou na locação do apartamento, sobretudo quando se compra o apartamento em fase de obra, não é? Portanto, comprando agora, há uma maior probabilidade de potencializar o lucro na revenda.
E depois os benefícios fiscais para aqueles que nos ouvem e que têm interesse, obviamente, não só de fazer um investimento financeiro, mas que têm interesse em trazer para cá as suas famílias. E nesse sentido nós temos obviamente um acesso privilegiado a escolas, não só públicas, mas também privadas, sejam elas internacionais ou não, e serviços públicos que compreendem os serviços públicos portugueses, sendo que terão acesso a todos estes benefícios a partir do momento em que residem ou que adquirem uma propriedade em Portugal. E para aqueles os mais pequenos e que causam preocupação também às famílias, que é a residência permanente, seja ela para as crianças, os filhos, os mais pequenitos ou até os mais velhos, sendo pais, por exemplo, conseguindo assim, através da aquisição de uma propriedade em Lisboa, a residência permanente para todos eles. Falando ainda daquilo que nós temos disponível do projeto, como já falámos anteriormente, temos 150 apartamentos, no entanto, para cima de uma centena já foram vendidos. Estamos numa fase de obra em que já demolimos tudo o que havia a demolir, estamos numa fase em que já temos máquinas a trabalhar para as fundações, temos, tal e qual como o Abel já tinha dito anteriormente, uma incorporadora de peso. Neste caso temos uma construtora que é a Alves Ribeiro, que é uma construtora portuguesa muitíssimo bem notada no mercado e que está responsável também pela construção. Estão previstas a aprovação da PH para agosto, setembro, estamos muito próximos de alcançar a propriedade horizontal e prevemos a entrega dos apartamentos no segundo semestre de 2022, que agora parece imenso, mas está aí à porta. Destes apartamentos, como disse há pouco, já temos imensos apartamentos vendidos, no entanto temos cerca de 12 apartamentos disponíveis para Golden Visa. Aliás, temos mais, não é? Mas dentro da faixa dos 500 mil euros, que é o montante para o qual se recorre para a obtenção do Golden Visa. Portanto, temos cerca de 12 apartamentos em que qualquer pessoa que esteja interessada nos pode consultar e teremos todo o gosto em enviar a informação. Estamos junto ao nosso empreendimento na Colina das Amoreiras. Ali podemos ver o nosso stand de vendas. Vamos falar um pouco dos nossos vizinhos. Temos aqui um outro empreendimento, esta torre, que por coincidência tem o mesmo arquiteto e o mesmo empreiteiro. Temos aqui bem próximo 2 hotéis 5 estrelas, o Hotel Dom Pedro e a Pixar. E por trás deste muro temos o loteamento do novo banco, um importante banco em Portugal. Vai ser uma zona totalmente reabilitada, muito importante também para valorizar o nosso empreendimento. Vamos avançar. O nosso empreendimento desenvolve-se ao fundo, ao longo desta rua, portanto cerca de 100 metros. Vamos ampliar o passeio em cerca de 6 metros, portanto vai ficar um espaço muito confortável para circular. Aqui, portanto, temos o parking de estacionamento para os nossos clientes, aqui o stand de vendas. Tentámos reproduzir no stand de vendas um pouco do look and feel do nosso empreendimento, portanto a começar pelas caixilharias, o pavimento de madeira, a cozinha, também a casa de banho. Portanto, de salientar que a cozinha vai ter todos os equipamentos incluídos, a maior parte deles serão embutidos.
dos trabalhos. E aqui temos o nosso local de obra. Portanto, vamos ter 5 torres. Nesta direção temos 4 torres, portanto ao pé de mim ficará a torre B, lá ao fundo a torre E, e a abraçar este edifício vamos ter a torre A. Portanto a torre A tem piscina e ginásio, e lá ao fundo a torre E tem também uma piscina e um terraço comum. Dar uma volta. Olá, boa tarde. O meu nome é Lia Monteiro. Estou aqui na qualidade de parceira da LCR, neste caso, e também da New World. E basicamente o que estamos a oferecer aqui aos potenciais clientes e potenciais interessados na área do financiamento é que a Result basicamente faz o trabalho para o cliente na medida em que irá fazer uma procura do mercado em termos bancários, naquilo que diz respeito ao financiamento e enquadrar as ofertas que o mercado português tem de financiamento naquilo que são as necessidades dos clientes que de facto estejam interessados nesta opção. O crédito em Portugal, e de acordo com aquilo que são as normas do Banco Central Europeu, portanto, está com taxas, aquilo que será nos Estados Unidos a LIBOR, para nós a Euribor, está historicamente em mínimos, portanto, é de facto, pode-se dizer que na gíria o dinheiro nunca esteve tão barato, portanto, é de facto uma proposta aliciante ter acesso a dinheiro aos custos que estão implicados num empréstimo. Há variadíssimos bancos que têm um produto desenhado para não residentes, portanto, para abraçar este tipo de cliente. As taxas andam no caso da taxa fixa, andará entre os 1% e 1,70% e a taxa variável entre os 90 bips aos 1,30. Obviamente que estes números são números muito transversais e vai pressupor aquilo que é a análise de cada proposta, de cada cliente e daquilo que o cliente procura. Nomeadamente, se procurar um imóvel acima dos 500 mil euros, uma vez que os 500 mil euros tem que ser o montante que o cliente tem que trazer do exterior para Portugal, a Results irá claramente arranjar uma alternativa para o remanescente, sejam 300, 400, 500, aquilo que for. Acompanhamos o cliente desde o passo número 1, que será, no fundo, encontrar aquela instituição financeira que poderá melhor apoiar o cliente. Depois preparamos a operação toda para o cliente, a apresentação dessa operação ao banco e posteriormente todas as diligências até ao dia da escritura, ou seja, até ao dia em que acompanharemos o cliente à assinatura dos contratos. Portanto, fazemos este serviço todo em parceria, uma vez mais, com a LCR e com a New World. Aqui a idade, obviamente, que é importante. Em Portugal, há muitos dos empréstimos estão regulados pelos bancos centrais, portanto, não se faz crédito acima para mais dos 75 anos de idade do proponente, ou seja, de quem está a pedir o crédito, e até um máximo de 40 anos. Portanto, alguém com 35 anos pode fazer um empréstimo até aos 75 sem qualquer tipo de problema e diluir dessa maneira o custo financeiro que é o ter um empréstimo bancário. Lia, eu só queria antes uma pequena uma interrupção. A gente está recebendo bastante perguntas, a gente vai respondê-las todas no final. Então, teve uma que já foi até inclusive respondida, que era sobre, enfim, financiamento, mas assim a gente vai
passar por todas as perguntas, enfim, no final. Então, vamos à próxima apresentação. Bem, boa tarde, meu nome é Rui Magalhães, sou sócio e contabilista da empresa TMA Accounting, que é sediada em Cascais, uma cidade que fica ao lado de Lisboa. E o nosso trabalho é contabilidade e impostos residentes e não residentes. E o que acho que é mais importante salientar neste webinar é que um investidor não residente paga IRS, que é o imposto de rendimento singular, a 28% sobre o valor das rendas recebidas, isto é, rendas de longo prazo, e há algumas deduções permitidas, que é contribuições do condomínio, o imposto municipal sobre o imobiliário. Esse imposto é pago em 3 prestações, é pago em maio e agosto e novembro do ano seguinte, portanto é pago em atraso. Também podemos deduzir das rendas, comissões, reparações, neste caso do LX Living não vai haver reparações, que é um prédio novo. Um não residente que compra uma propriedade em Portugal tem que ter um representante fiscal. Não é preciso ser um contabilista, pode ser um familiar, um amigo, mas é aconselhável ser uma pessoa honesta e que saiba trabalhar com os impostos. Portanto, sugerimos sempre ser o consultor fiscal. O ano fiscal em Portugal corre entre janeiro a dezembro e o IRS é submetido à entrega até o dia 30 de junho de cada ano. A última nota importante sobre os impostos é que, no caso de uma futura venda do imóvel, o imposto sobre mais-valias em Portugal é também 28% do lucro feito nessa venda. Portanto, o custo menos a venda dá o lucro e os 28% é o imposto sobre as mais-valias. E acho que para esse webinar que esses impostos são os mais relevantes para os não residentes. Obviamente que se as pessoas mudarem-se para Portugal e ficarem residentes, os impostos aí já mudam e as percentagens também. Muito obrigado. Bom, pode ser a próxima? Bom, obrigado a todos. Eu vou passar para as perguntas e se alguém tiver mais alguma pergunta, então pode mandar que a gente responde. Então, vamos lá. Bom, a primeira pergunta eu acho que eu vou tentar responder e se os outros apresentadores, enfim, quiserem também participar, fiquem à vontade, é sobre os custos do imóvel e demais, enfim, valores então, a ser gastos para aplicação do visto Gold, né, advogado, né. Bom, enfim, no caso, enfim, da LCR, e isso é uma conversa que a gente pode ter fora, enfim, dessa apresentação, a gente tem, enfim, 2 pacotes. Um é um pacote básico, basicamente, onde a gente ajuda a apresentar os profissionais então selecionados, enfim, por nós, né? Então podemos então ajudar com outros profissionais que são selecionados, enfim, pelo aplicante também. E ele faz o gerenciamento, enfim, do seu processo e a gente então, acompanha, mas faz o meio de campo junto com o projeto, né? E também ajuda, enfim, com a apresentação, enfim, de outros profissionais que forem, enfim, necessários, mas assim a gente altamente, enfim, sugere que enfim, trabalhem com os profissionais que a gente, enfim, seleciona, porque a gente passa, enfim, muito tempo fazendo um due diligence em cima, enfim, desses profissionais, né? A gente tem uma outra opção também, que é uma opção que a gente chama no exterior de turnkey, né, de, enfim, virar a chave, onde, enfim, basicamente a gente tem uma taxa de advisory que a gente ajuda, né, a prestar, vamos dizer, um serviço para poder montar, vamos dizer, um pacote, enfim, pelo cliente e negociar então as melhores, enfim, taxas assim junto
então, aos advogados e os outros assim profissionais que podem, enfim, ajudar, enfim, nesse processo. E qualquer pessoa interessada nisso, então a gente pode ser procurado, a gente vai mandar então as nossas informações assim para todo mundo que participou, para poder conversar sobre então essa opção. Quanto ao custo, né? Obviamente a gente está falando aqui do custo de 500 mil euros, né? Que é a aquisição, enfim, do imóvel, né? A gente trabalha com alguns advogados, né? Então eu posso citar um deles como muito exemplo, mas é claro que cada advogado ele cobra, enfim, pela qualidade, enfim, do seu serviço, ou tem, enfim, pacotes que podem ser, enfim, negociados, mas geralmente a gente vê um custo de em torno de 5 mil euros, né, para aplicar para o Golden Visa, né, com uma taxa pequena adicional por dependente, enfim, geralmente de 1 a 2 mil euros, né? E depois tem 2 renovações que têm que ser feitas, né? Porque assim que a pessoa é aprovada, ela tem que renovar, enfim, no primeiro ano e depois renovar no terceiro ano, e no quinto ano é quando se então, aplica para uma residência, enfim, permanente, que eles dizem, ou também para a cidadania, né? Então, geralmente, os advogados cobram um pacote que é para o aplicante e para dependentes, e também eles cobram um adicional por renovação. E aí, quando chegar, enfim, no quinto ano, aí é uma negociação, enfim, separada, né, para aplicar para uma residência, enfim, permanente de 5 anos ou para a cidadania, né? É claro que tem algumas taxas, vamos dizer, enfim, do governos, mas são muito fáceis de ser, então, acessadas no site da CEF, né, que é o Serviço, enfim, de Fronteiras, enfim, português. Bom, se alguém não tiver, então, mais informações ou queiram, enfim, prestar, enfim, dos apresentadores, eu vou passar para a segunda. Bom, a segunda pergunta é: qual o preço desse imóvel? Bom, eu acho que essa pergunta eu vou deixar para o pessoal, enfim, da Newworld, mas é claro que eu acho que, enfim, depende, enfim, do tipo, enfim, de apartamento. E teve uma outra pergunta, enfim, nesse sentido, sobre quantos metros mede, vamos dizer, um imóvel de um quarto, e acredito também que essa pessoa pode ter interesse de saber, vamos dizer, o preço de um apartamento, enfim, de um quarto. Então são essas duas perguntas: qual o preço, sabe, dos imóveis, então acho que em média, e também de uma unidade menor de um quarto. Eu posso responder bem. No fundo, vai depender, obviamente, do tamanho do apartamento que se pretende, do imóvel, mas nós temos apartamentos neste momento a partir de 440 mil euros, ou seja, o valor até é inferior àquilo que é necessário para a obtenção do Golden Visa. Obviamente que tem que se ter em consideração o que a pessoa procura, porque se tiver como objetivo a obtenção do Golden Visa, então terá que se, obviamente, candidatar a um imóvel a partir dos 500 mil euros, mas temos efetivamente apartamentos a partir de 440 mil euros, sendo que estes estão acima dos 50 metros quadrados. E é um apartamento com um quarto, uma suíte, uma sala, e uma cozinha, por norma a cozinha americana é integrada na sala. São apartamentos bastante versáteis e é isso que se pretende com estes valores. Depois temos tipologias de apartamentos com 2 quartos, em que na esmagadora maioria dos casos um desses quartos é em suíte, e os valores já são a partir dos 600 e qualquer coisa. Vai depender, obviamente, que a pessoa pretende. E depois ainda temos o T3, com 3 quartos. Alguns destes apartamentos têm varandas, têm características muito, em alguns casos muito semelhantes, noutros completamente diferenciadores, nomeadamente terraços, podem ser coberturas, portanto depende muito, obviamente, do que em si próprio e dentro da necessidade, obviamente. Tá bom. Obrigado, Lia. Tem uma outra pergunta que já foi, enfim, respondida. Eu vou passar, enfim, para a Lia, porque era sobre a parte do financiamento, mas eu acho que ficou claro que
se a pessoa pretender aplicar para o Golden Visa, os 500 mil euros para aquisição, enfim, do imóvel não pode ser, enfim, financiado, mas acima de 500 mil, sim. Né? Então, eu queria passar isso, enfim, para a Lia, porque é claro que se a pessoa tiver interesse em adquirir um imóvel e não aplicar através daquele imóvel para o Golden Visa, aí sim é permitido, enfim, então financiar esses 500 mil, não é isso, Lia? Exatamente, ou seja, existem clientes que não têm necessariamente de estar a fazer a aplicação ao Golden Visa, que podem querer adquirir o apartamento por uma questão de investimento no país, ou mesmo para proveito próprio, ou ainda para as duas finalidades. Nesse caso, no caso do Golden Visa, diz a normativa que os 500 mil euros têm de facto que entrar no país, ou seja, os 500 mil euros têm que ser transferidos de uma instituição bancária no exterior para dentro de Portugal, para um banco português. E nesse sentido, depois, dar início a todo o programa do Golden Visa. Mas não existem condições em que o cliente de facto faz essa transferência, mas vamos aqui fazer um exemplo, quer um financiamento de mais 300 mil para adquirir um apartamento de 800 ou mesmo de 600, ou seja, e financiar-se no diferencial deste montante. Portanto, é aí que podemos, de facto, olhar para um financiamento do remanescente, de qualquer que seja o valor, e aplicam-se aquelas condições do slide anterior, mas queria também dizer que estamos abertos a qualquer questão e podemos falar, quer através da LCR, quer através da New World, fará com qualquer cliente específico. Por outro lado, o cliente pode não querer fazer o programa do Golden Visa e pode querer financiar-se para a aquisição do imóvel em termos de investimento. Portanto, nós aí também fazemos crédito ao cliente e, em princípio, irá até 70% do valor do imóvel, sendo que terá o cliente que providenciar os 30% de diferença. Portanto, também uma vez mais, estamos abertos a qualquer outra questão mais específica através da LCR ou da New World. Ok, obrigado, Lia. Bom, a gente está com muitas perguntas, eu vou tentar passar um pouco mais rápido, né, que a gente quer tentar cobrir todas, né? Tem uma pergunta aqui que é sobre qual o efeito da recente lei passada que proíbe o visto Golden na compra de imóveis na grande área de Lisboa e Porto? Bom, eu só posso começar a responder e se algum outro apresentador, enfim, tiver então uma visão sobre isso. Bom, a gente tem acompanhado de perto isso, porque eu não sei se as pessoas sabem, houve uma especulação de que, enfim, poderia ter uma exclusão de Lisboa e Porto, e talvez as cidades, enfim, costeiras, mas assim, parece que essa parte ficou de fora, da aplicação, enfim, do Golden Visa. Parte disso veio por causa do aumento dos valores, enfim, de imóveis e reclamações, enfim, da população, enfim, local, que ficou, enfim, mais caro, então, obviamente, para eles alugarem ou adquirirem imóveis, né? Essa proposta, né, que foi, enfim, ventilada, então, recentemente, ela parece que deu uma esfriada, enfim, no sentido que veio, então, a pandemia, né? Então, obviamente, isso afetou um pouco o ritmo, né? Vamos dizer, enfim, volumes, enfim, de vendas. Então, houve uma prorrogação, enfim, dessa exclusão que estava, assim, enfim, de acordo com o mercado, enfim, prevista para acontecer no final do ano ou em janeiro, enfim, do ano que vem. Então, é um consenso pelas pessoas que a gente tem, enfim, consultado, que essa exclusão não vai, então, ocorrer, enfim, esse ano e possivelmente não ocorrerá no ano que vem, então, ficando para 2022. Mas, assim, deixando claro que se uma pessoa adquirir um imóvel agora, ou, enfim, durante esse ano, se assim permanece, né,
de não excluir, enfim, Lisboa, que a pessoa aplicando, né, enfim, no site, então, aplicando junto à CEF o visto Gold, que a partir daquela data, enfim, da aplicação, a pessoa, enfim, estaria, enfim, segura caso houvesse uma mudança, enfim, no futuro, né? Então, essa é a opinião dos advogados, enfim, que a gente tem falado, né? Então, eu acho que tem um bom tempo ainda para as pessoas, sabe, enfim, se programarem, e eu acho que a grande vantagem de aplicar ou comprar, vamos dizer, imóvel, né, como foi citado aqui, enfim, numa cidade ou no empreendimento como Alex Living em Lisboa, é que vamos dizer, o mercado onde há o maior crescimento, vamos dizer, em termos de, enfim, valorização, enfim, de imóvel, né? Então, enfim, naturalmente, são as cidades, enfim, mais procuradas, né? Enfim, no caso, Lisboa, Porto, por causa da valorização que tem sido então, ocorrida, enfim, nesses últimos anos, né? Há bastante estudos, né? Então, eu já li coisas da JLL e, vamos dizer, enfim, de outros que esse ano, apesar dessa pandemia, ainda vai haver crescimento no ramo imobiliário, vamos dizer, em Portugal. Aliás, pelas aplicações que eu olhei que estão ocorrendo agora durante, enfim, a pandemia, há uma forte indicação disso. Então, as coisas não pararam e há até uma previsão, assim, por alguns especialistas do ramo imobiliário, que pode ter um crescimento até perto, enfim, dos 4% esse ano, né? O que é incrível, né? Então, eu vou passar para a próxima pergunta, mas se alguém quiser, enfim, complementar, enfim, como eu toquei um pouco em mercado imobiliário, que não é minha praia, então fiquem à vontade, Sara e Abel, se vocês tiverem algum complemento quanto à questão da legislação ou do mercado imobiliário. Não, está tudo certo, nada a acrescentar, tudo certo. Okay. Tá bom, obrigado. Então, uma pergunta sobre o custo de aplicar para uma família de 4 pessoas. Enfim, como eu disse, isso depende do advogado. Então, alguns relacionamentos, enfim, que a gente tem, esse custo seria, se eu fosse, enfim, projetar, mas é claro, então eu quero dar o disclaimer de novo, que isso, enfim, depende da situação, da complexidade, enfim, do caso, mas vamos supor que fosse, vamos dizer, um caso mais simples. Conhecemos então, alguns profissionais que cobram em torno de 5.000 euros, né, por uma aplicação, em torno de 1.000 euros para cada dependente, então uma família, enfim, de 4. Então, esse valor seria de 8.000 euros, e depois tem 2 renovações que geralmente são cobradas um preço para a família toda, que é em torno de 2 ou 3.000 euros, mas então, vamos supor que fossem 2, né? Para cada renovação, estamos falando de 2 renovações até atingir o 5º ano, né? Onde se aplica para uma residência mais permanente, então, eu diria, e a cidadania. Então, estamos falando, enfim, de um valor total de 8 mais 4, que dá em torno de 12.000 euros, né? É claro que isso pode variar, então eu não quero que ninguém então acho que todo mundo cobre assim, e depende da complexidade do caso, né? Bom, tem algumas perguntas sobre impostos aqui, que é sobre qual o imposto caso o interessado mude para Portugal, e se aposentado, sabe, que no Brasil tem vantagens para obter o visto de permanência permanente, né? Então, a pergunta acho que o imposto, por caso esteja interessado em mudar para Portugal, não há imposto. O imposto é um imposto de Golden Visa, é o dinheiro que os advogados cobram e o dinheiro que tem que pagar ao Estado por a aplicação do Golden Visa. Não há imposto para pagar se quiserem mudar para Portugal. Isso é um caso de falar nos serviços estrangeiros e fronteiras, a ver quais são o programa e os advogados, mas diretamente não há imposto para mudarem para Portugal. Se estiverem a falar sobre o imposto de comprar uma propriedade, sim, há um imposto que é tributado. Neste caso do Alex Living, vai ser feita uma aplicação, eu acredito que para ser,
ter isenção sobre esse imposto municipal, por ser considerado um empreendimento urbano, mas diretamente não há imposto para mudar para Portugal. Perfeito. Aliás, eu só queria complementar essa pergunta, porque eu recebo muito o que eu vou perguntar agora de várias outras pessoas, que é sobre essa questão de ser um residente não habitual, né? Enfim, para fins de imposto, né? Porque muito se fala que não pagaria impostos, vamos dizer, em Portugal. E nós sabemos que não é bem assim. Então, há uma isenção que se aplica a certos casos, né? Que é dada por 10 anos, né? Há também uma especulação, né, que as primeiras pessoas aplicarem, porque o Golden Visa foi um programa que foi lançado em 2012, é muito recente, e o sucesso é muito impressionante. Eu estava lendo que em termos de receita ou de investimentos já é o terceiro programa mais assim popular do planeta, né, atrás dos Estados Unidos e do Canadá, só que alguns programas como Estados Unidos e Canadá foram lançados na década de 90, né? Então, as primeiras pessoas aplicaram em 2012, então quer dizer que esses 10 anos de isenção vão vencer em 2022. Então, eu queria perguntar, caso então, alguém tenha essa pergunta, enfim, também, como é que funciona essa isenção e se há uma chance, porque então se diz que pode ser que eles vão renovar essa isenção em 2022 para aquelas pessoas que já gozaram de 10 anos, enfim, de isenção. Eu posso responder. Esse programa de residente não habitual não tem nada a ver com o Golden Visa. Quando eu digo não tem nada a ver, é reformas do estrangeiro, vindas do estrangeiro, mais-valias feitas no estrangeiro, rendas com o estrangeiro. E quando uma pessoa fala em estrangeiro, é uma pessoa que nos últimos 2 anos não fosse residente em Portugal. Portanto, pode ser um português que esteja a viver no Brasil durante 20 anos, mas nos últimos 2 anos não foi residente em Portugal, esteve a viver fora de Portugal. Isso é classificado nesse residente não habitual como um estrangeiro, um não residente. Esse dinheiro que é feito no estrangeiro, que é as reformas, as mais-valias, o dinheiro sobre rendas, não é tributado em alguns casos em Portugal. Essa palavra é chave, em alguns casos. E há outra coisa, é que se um profissional que esteja na lista desse residente não habitual, cada ano é publicada uma lista onde, se eles arranjarem trabalho em Portugal, o imposto durante os 10 anos é tributável no máximo 20%. Portanto, um engenheiro, assumimos que está nessa profissão, chamam mais-valias, e for trabalhar nessa profissão em Portugal, durante os próximos 10 anos, o imposto que ele vai pagar sobre o rendimento como empregado só vai ser no máximo 20%. Agora, se eles vão nos renovar daqui a 2 ou 3 anos, uma pessoa não sabe. Ainda não vi nenhuma notícia a dizer que vão renovar os 10 anos para 20 anos. Para já, é os primeiros 10 anos só, no momento que a pessoa se torna nas finanças como residente não habitual. Ok, obrigado, Rui. Bom, estamos perto do final. Só uma última pergunta, aí eu vou abrir para os apresentadores assim falarem então os seus últimos pensamentos sobre o programa e a oportunidade do investimento do Visto Gold assim pela aquisição do imóvel. A última pergunta aqui que tenho, assim, tem mais, mas então, eu tenho que selecionar aqui, porque realmente teve muitas perguntas. O prazo para obtenção da residência é de quanto tempo? Bom, como eu disse lá mais para o início, né, esse prazo varia, leva em torno de, eu diria assim, se a pessoa vai fazer sozinho, pode levar um pouco mais de tempo para juntar, enfim, documentação. Mas a gente pode então, ajudar nisso, como eu disse, a gente tem uma opção para poder estar então, ajudando. Mas vamos supor uma pessoa bem diligente, com um caso que não é muito complexo, eu diria que em torno de 1 mês e meio a 2, né, se ficar bem focado.
E aí, após a aplicação, tem levado, em média, 5 a 6 meses. Só que, recentemente, eu tenho conversado com alguns advogados em Portugal e eles estão me dizendo que está levando um pouco mais que isso, né? Mas, assim, não passa de um ano. Então, tudo indica que isso é um prazo que, em média, leva 6 meses. Bom, é isso. Então, eu vou abrir para os apresentadores, se quiserem falar alguma coisa agora. Se não, a gente encerra e, obviamente, a gente está à disposição. Se alguém tiver então, alguma pergunta ou quiser, enfim, conversar sobre essa oportunidade, talvez o jeito mais fácil é entrar em contato com a IntelliCR, que a gente pode botar em contato, enfim, com as outras empresas aqui, né? Ou se tiver alguma pergunta específica para então, alguma enfim, das empresas, pode, enfim, mandar direto para elas também. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Eu sei que está todo mundo com as suas rotinas assim em casa, né? Mas há uma expectativa, assim, eu chequei isso há pouco tempo, que então, há uma expectativa, enfim, de Portugal estar então aberto 100% logo, eu acho que as coisas estão abertas, né, 70%, enfim, pelo que eu li, mas ainda há voos entre o Brasil e Portugal, pelo que eu chequei. Então, então isso pode ser, enfim, positivo para quem tem interesse, sabe, e tem interesse também em visitar o empreendimento. Então, espero que continue assim. E, bom, é isso. Para todos, então, um bom dia e muito obrigado pela presença. Obrigada. Bom dia. Obrigada.